Olá a todos, meu nome é Igor Barbosa, junto com o colega Rafael Trilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a acidose ruminal da disciplina Tópicos Especiais envolvendo cultura de leite. Bom, comentando um pouquinho sobre a estrutura física do aparelho digestivo bovino, após o alimento ser recebido ali pelo sistema bucal, os lábios, bochecha, línguas e dentes, o mesmo ele é encaminhado através do esôfago e recebido pelo rumen, retículo, omaso e depois pelo estômago verdadeiro, o abomaso. O rumen, ele acaba atuando como um reservatório e câmara fermentativa do alimento ingerido. Essa fermentação ela é garantida, pelas enzimas que têm como produto final os AGVs, os ácidos graxos voláteis. Eles são produzidos pelos organismos microbianos, esses que não são secretados, eles ficam aderidos à parede celular. O retículo, ele acaba participando do processo de ruminação, sendo responsável pela contração que leva à regurgitação do bolo alimentar produzido no rumen, Ele trabalha um movimento constante, quase em sintonia perfeita com o rumen. O omaso, ele acaba sendo um órgão selecionador, Ele é responsável em grande parte pela absorção de água, minerais e a redução das partículas alimentares. E o abomaso, o estômago verdadeiro, ele acaba sendo onde o bolo alimentar é submetido às ações enzimáticas do suco gástrico. Comentando um pouquinho ali sobre as estruturas físicas presentes no sistema digestivo, a gente tem as papilas ruminais, rumen. Elas são lâminas musculares que têm a função principal de absorção de água, minerais, ácidos graxos e a redução primária das partículas alimentares. Logo em seguida, no retículo, a gente tem as cristas e as células reticulares, são responsáveis principalmente pela contração ruminal, aquele trabalho com o rumen, e a excreção dos gases que não foram absorvidos pelas papilas ruminais ou estão em excesso ali na região ruminal. Logo em seguida, a gente tem no omaso as paredes laminares, que são novamente responsáveis pela absorção de água, de minerais e a redução das partículas alimentares naquele processo de trituração e compreensão do alimento, o movimento de contração que essas paredes possuem. Numa visão geral, então, a gente tem o retículo, o omaso e o rumen sendo responsável pela digestão fermentativa do bolo ruminal, e o rumen sendo uma estrutura fermentativa, uma câmara fermentativa. Ele possui o seu próprio ecossistema, um ambiente anaeróbico ali com temperatura média de 37 a 41 graus e com um volume médio de 200 litros. Ele é o principal responsável pela produção dos ácidos graxos de cadeia curta e responsável também pela geração de energia ao animal. E como principal responsável pela digestão química, a gente tem o abomaso, o estômago verdadeiro do animal. Visualizando ali o bolo ruminal, a gente consegue ver que ele tem uma característica de decantação, A gente tem ali na parte superior dele as estruturas que não foram trituradas, não foram absorvidas, que vão ser regurgitadas no processo de ruminação, e logo abaixo a gente tem a parte que tem um pouco mais de digestibilidade e logo lá no final a parte que fica bem concentrada, com uma energia praticamente pronta para ser digerida. E oriundo de todo esse processo de fermentação microbiana, a gente tem os ácidos graxos voláteis, os principais deles sendo o acetato, o propianato, o butirato e os ramificados. Cada um deles na sua porcentagem específica que varia de ambiente ruminal para ambiente ruminal. Por isso essa amplitude nas porcentagens. Alô. Bom, então tivemos alguns problemas técnicos aqui com a minha câmera, então eu tive que cortar bem na parte que o Igor terminou a apresentação dele ali, falando um pouco sobre a fisiologia e as câmaras do sistema digestivo bovino. Agora eu vou falar aqui sobre o tema principal do trabalho. De posse dessas informações que o Igor nos trouxe,
a gente pode definir o que é a acidose ruminal. Então, a acidose ruminal é uma doença causada pela alta e ou súbita ingestão de grãos. Então, quando a gente começa de uma maneira súbita a alimentar os animais com uma dieta que tem uma maior proporção de concentrado em relação ao volumoso, alimentos muito energéticos, acontece um desbalanço no equilíbrio ruminal. Bactérias que deveriam estar ali começam a morrer, bactérias que não deveriam estar ali começam a se proliferar. Então, quando há uma alta na quantidade de carboidratos a serem fermentados no rumen. Acontece essa mudança importante na população microbiana do rumen com a proliferação de bactérias acidoláticas, como o Lactobacillus e o Streptococcus bovis. E essas bactérias acidoláticas, elas causam um efeito muito grande no pH ruminal. Começa a acidificar cada vez mais o rumen, e quando chega nos lactobacilos, como o próprio nome já diz, ela produz uma quantidade muito grande de ácido lático, e isso pode causar graves problemas para o animal, né? Continuando. Silagens de baixa qualidade e água contaminada também são fatores predisponentes. A acidose aparece nas formas clínica ou subclínica, ou seja, quando dá para ver os sintomas ou quando ela só está ali impactando o desempenho animal, mas de uma maneira silenciosa, sem o sintoma mais visível, né? Em casos sintomáticos, a sintomatologia é caracterizada por rebaixamento do pH ruminal para níveis abaixo de 5,7. Acontece uma diarreia, né? Porque a produção alta de ácido lático causa uma alta na osmolaridade do conteúdo ruminal e aumenta a taxa de passagem. Então isso vai causar diarreia lá no final. Pode acontecer abscesso hepático, o animal vai ficar apático, pode ficar desidratado, com falta de apetite, pode acontecer uma reação inflamatória, que essas bactérias que começam a ser mortas por causa do ambiente ácido, elas começam a soltar uma endotoxina chamada LPS, que são dessas bactérias celulolíticas, e isso causa uma reação inflamatória no animal. Outros sintomas, como andar cambaleante, e pode ser um fator causa de timpanismo e laminite. Em casos muito severos, onde essa acidose não é diagnosticada e tratada, pode levar inclusive ao óbito do animal. Bom, falar um pouco sobre a prevenção da acidose. Em primeiro lugar, limitar a quantidade de grãos em até 40%. A gente sabe que na zootecnia, quando a gente fala em números fixos, assim, nunca é bem assim, né? Variando do ambiente, da genética do animal, da quantidade e qualidade de forragem, mas de uma maneira geral é interessante controlar a temperatura da dieta. Então, o que quer dizer temperatura da dieta? É o quanto ela é adensada, o quanto que ela é calórica, o quanto que ela tem de energia, né? Outro manejo que pode auxiliar na prevenção é fracionar o fornecimento total de grãos da dieta em 2, 3 refeições, dependendo de como for o manejo do local. Também é importante fazer a aclimatação dos animais antes de fornecer o concentrado. O que acontece? Os animais que estão a pasto e não recebem concentrado, ou recebem uma quantidade menor de concentrado, eles não podem de um dia para o outro começar a receber uma proporção muito alta de concentrado. Claro, a gente quer dar energia para o animal. Muitas vezes, por exemplo, as vacas em lactação, as vacas no período puerperal, elas têm uma alta demanda energética. E a gente, como nutricionista, vai querer suprir essa demanda. Porém, a gente tem que tomar cuidado com a maneira que é fornecida. Porque se a gente fornecer tudo de um dia para o outro, não tem como as papilas ruminais, que são justamente as estruturas que o Iago falou, que são responsáveis pela absorção desses ácidos graxos, elas não conseguem se desenvolver se não tiver o animal aclimatado àquela nutrição. Então, você tem que começar gradativamente a incluir o nível de concentrado à medida que o animal for se acostumando. Inclusive existem tabelas, existem gráficos que falam sobre esse nível de inclusão de concentrado.
Também tem a ver com a prevenção de acidose a qualidade da fibra fornecida. Então, se for uma fibra muito grosseira, se for uma fibra que a famosa bucha, né, que de vez em que nas partes que tem seca os animais têm só para comer aquilo, isso também vai influenciar na população microbiana do rumen, vai influenciar na acidificação ou não do rumen. Também são utilizados em larga escala ionóforos, como a monenzina. Esses combatem as bactérias acidoláticas, só que em contrapartida ele pode causar depressão no consumo. Então tem que ser utilizado de maneira bastante consciente, né? Inclusive tem tabelas para vacas em lactação, para animais em desenvolvimento, tem a quantidade limite para a inclusão de monenzina. Agora aqui em vermelho eu coloquei um fornecimento de bicarbonato de sódio, porque isso é uma prática, tá? Inclusive tem ali a quantidade de inclusão de 1% da matéria seca de bicarbonato de sódio para prevenir timpanismo. Tem alguns artigos que falam sobre isso, se procurar na internet tem. Porém, eu estudei um pouco mais um material do professor Danilo Milen, que ele tem inclusive um canal no YouTube bem legal chamado Rumenologia. Se quiserem conhecer, lá tem tudo sobre rumen, é muito interessante. E ele fala sobre como que é o funcionamento do bicarbonato de sódio. Quando ele entra no rumen, ele de fato ele captura íons H- do ambiente ruminal, ok? E vai tamponar aquele rumen. Porém, o efeito da acidose ruminal ele vai vir 3, 4 horas depois da ingestão do alimento. Então, e o bicarbonato já não vai estar funcionando lá no rumen. Então, de acordo com o professor Danilo Milen, o fornecimento de bicarbonato de sódio não é efetivo para prevenir acidose, né? Tem uns outros efeitos que ele fala sobre a saturação de gás carbônico do rumen, que também faz com que o bicarbonato não consiga recolher esses íons H-, mas de maneira geral, o que deu para entender é que realmente o bicarbonato de sódio, apesar de ser indicado, ele não, indicado em algumas fontes, né, ele não funciona para prevenção da acidose. E finalmente aqui eu tenho uma outra medida preventiva que é utilizada, e essa sim tem efeito, que é o uso de probióticos, né? Esse pacote de probiótico aqui, eu não estou fazendo propaganda dessa marca, mas eu peguei num vídeo de um produtor de leite que estava falando justamente sobre prevenção de acidose, e ele disse que ele usava esse aditivo probiótico aqui, que daí vai facilitar com que as bactérias celulolíticas se desenvolvam e façam a competição de espaço com as bactérias indesejáveis que causam acidose, né? E é isso. Agradecemos a atenção de todos, esperamos que tenha sido interessante para vocês esse seminário e aguardo a discussão no fórum então. Obrigado.